Olá, eu sou Gisele Zekaniak, da Escola de Luxor, e estou aqui para falar hoje sobre as energias Yin e Yang em busca do equilíbrio dessas energias. Mas enfim, o que são essas energias Yin e Yang? Ou melhor dizendo, o que são essas energias feminina e masculina que trazemos? Vamos falar também sobre as principais características delas, quando estão equilibradas, quando estão desequilibradas. Quais são as consequências do excesso e da falta delas para nós? Bem, quando há excesso de uma dessas energias, nós podemos dizer que a gente vive na periferia do nosso eu, na periferia de quem somos. Consegue sentir isso? Nós não acessamos uma outra parte nossa, que também existe. E isso é em todos nós. Todos nós estamos desequilibrados nessas polaridades. E, na verdade, nós acabamos sempre tendo uma, expressando uma majoritariamente, vibrando mais em uma delas. E o mais comum é a gente presenciar homens polarizados no Yang e mulheres polarizadas no Yin, ou seja, homens polarizados no masculino e mulheres polarizadas na energia feminina. Mas também acontece o contrário. Já conhecesse um homem super sensível, que chora fácil, alguém que parecia estar pedindo colo? Ou então uma mulher que parece durona, que parece levar o mundo sozinha nas costas, sem depender de nada nem de ninguém? Então, essas pessoas, elas também estão desequilibradas. Porém, nesses exemplos que eu dei, o homem está desequilibrado mais vibrando na energia Yin e a mulher desequilibrada vibrando mais na energia Yang. E aí eles não acessam o outro lado da polaridade, que também os ajudaria a ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila e satisfatória. Então, no excesso do Yin, agindo com dependência do outro, eu manipulo situações a meu favor, quando eu estou com ele doente, já que eu não me sinto forte para enfrentar e manter meu posicionamento. Ocorre aqui nesse polo Yin uma submissão, eu inicio algo e tenho dificuldade de desenvolver e concluir. Tem a energia da desorganização, da procrastinação presente, a carência, o drama, a insegurança, indecisão, subserviência, mágoas e acessos à energia do drama. Isso quando alguém está muito polarizado no Yin. Já no excesso do Yang, a pessoa vai agir com pressa, geralmente estressado, impaciente, né? Sem esperar o tempo entre a semeadura e a colheita. Vai lidar com a agressividade, com a dominação, com o individualismo. Talvez seja uma pessoa extremamente competitiva, vai usar a força de modo excessivo, vai focar no resultado e não no aprendizado durante o processo. Vai lidar com as energias mais do domínio, do confronto, da oposição. Conhece alguém assim? Mas aí a gente pode se perguntar, né? Se é tão ruim o que o desequilíbrio nos traz, por que a gente age assim, polarizados no Yin ou no Yang? Bem, né, gente? Tudo isso é resultado de condicionamentos gerados pelas nossas experiências de dor, por carências, traumas, desconexões com pai e mãe, ausência de contato com amor incondicional. E provavelmente essa pessoa se sentiu rejeitada, machucada na sua criança. E essa postura de hoje é resultado dessa carência. É como se a gente tivesse criado máscaras para se proteger da realidade, entende? Mecanismos de defesa, sabe? E aí a gente acaba esquecendo quem somos e o que trazemos lá dentro. O nosso eu mais genuíno, a nossa criança interior e daquilo do que a gente gostava de verdade. Ou seja, somos hoje resultado hoje de todas essas dores que geraram tantos desequilíbrios. Então podemos dizer que vivemos hoje em reação àquelas experiências. E aí são esses mecanismos de defesa que nos fazem agir como agimos, evitando a dor. E aí ninguém em essência é assim, né? Em essência somos todos equilibrados. Bem, em outro aspecto dessa questão é que a gente também herda características familiares, ancestrais. Nós temos uma história enquanto almas, né? Experiências pregressas, memórias de como dava certo funcionar. Por isso, ao agir no Yin ou no Yang desequilibrado, nós temos no Yin um ganho secundário com a vitimização, por exemplo, porque toda vítima ela precisa de alguém que a cuide, que faça por ela o que ela mesma não consegue e nem se sente capaz de fazer e sentir.
Logo, as consequências dos seus atos nunca são seus, entende? E essa pessoa, ela não precisa se responsabilizar pelo que lhe acontece ou pelas consequências dos seus atos, vivendo na sua criança, naquilo que a gente pode dizer do figura do coitadinho de mim, sabe? Então, há ganhos secundários aqui e a gente precisa olhar. Já com relação ao Yang, ele é um paradigma patriarcal, baseado na lei de produção, de consumo, paradigma do lucro, que é na sociedade atual, né? Onde ter é mais importante que ser. E sabe aquele lema, manda quem pode, obedece quem precisa? É mais ou menos assim que uma pessoa Yang, que mesmo que não se dê conta, mesmo que seja inconsciente, é assim que ela percebe e sente o mundo. A força e a ação sobrepõem a gentileza e o sentir. A vulnerabilidade é considerada fraqueza por essa pessoa. E ela não valoriza a interdependência, a cooperação, por exemplo. Ela é bastante competitiva, tende, né, a ser bastante competitiva. Emoções não são bem-vindas para essa pessoa, porque atrapalham o fazer, o produzir. Mas essas emoções, elas estão aqui dentro sempre, porque nós somos seres emocionais. Então, o que fazer com essas emoções? Elas significam algo. E elas, quando não são vistas e trabalhadas, trazendo o entendimento das experiências que vivemos, acabam nos transformando em robôs. Porque sentir dói. E ao mesmo tempo que esse Yang se fecha para não sentir dor, para não acessar memórias de rejeição, violência, traumas, também me fecho para vivenciar o amor. Me fecho para o sentir, percebe? Mas tudo bem, isso é tema para outro papo, né? Por enquanto vou deixar aqui o convite para a gente buscar a importância desse equilíbrio, do caminho do meio, sabe? Entre o sentir, que vem do nosso feminino, e o agir, que vem do nosso masculino. Para que então a gente possa buscar se conectar com a nossa parte que não usamos e também trabalharmos através de processos de autoconhecimento, para trazer características curadas desse yin e desse yang. E quando a gente fala dessas energias femininas e masculinas curadas, o que a gente pode dizer sobre elas? Quando nós temos um yin equilibrado, nós trabalhamos com a energia da compassividade, da calma, da paciência, da entrega. Somos pessoas mais adaptáveis. O que mais? Lidamos com a energia da nutrição, estamos disponíveis a nutrir, mas não só os outros, como naquele paradigma da mãe, né? Mas também nutrir a nós mesmos, primeiro a nós mesmos, porque senão falta. Se eu fico dando e não me olho, não dou para mim, não me cuido, aí vai faltar para mim também, né? E aí isso passa a ser uma coisa forçada, como se eu tenho que estar sempre à disposição pelas próprias imposições da sociedade por ser mulher, e não de um lugar genuíno da minha alma. Entende? Tem também a energia da colaboratividade, que o esse curado oferece. Ele gosta de estar em coletivo, ele gosta de se sentir pertencente, estar numa roda, trocando, aprendendo, né? Para o incurado, isso é muito delicioso. É quando ele realmente dá o seu melhor, em coletivo. Porque o yin gosta muito de funcionar nesse coletivo e para esse coletivo. E a questão da sensibilidade também está sempre presente, ela fica muito mais aguçada. A questão da busca pelo encontro, pela união, o nosso útero é um órgão gregário na mulher, né? Então a gente tende a agregar, trazer todo mundo para baixo da asinha, né? E isso é uma energia bastante feminina. Mas um yang equilibrado também é muito importante. E aí, claro, né, gente, que a gente precisa dizer que a gente só vai ter um yin equilibrado se a gente tiver um yang equilibrado também, e vice-versa. Porque é uma energia que nos completa, 50-50, né? Então, se tá faltando um lado, tá sobrando do outro. E o nosso yang curado é aquele que decide, que dá forma a algo, né? É uma energia que nos ajuda a co-criar e oferecer isso para o mundo. É uma energia que nos faz expandir, ela é uma energia expansiva, né? Focada. A gente, quando tá vibrando equilibrada no yang, a gente não só pensa e sente, a gente também consegue agir, né? Produzir resultados a partir daquilo que a gente sente, daqueles processos que a gente vivenciou. A gente conclui também o que a gente inicia, porque isso também é um aspecto bem interessante de se olhar. A pessoa que está muito polarizada na energia yin, vibrando muito ainda no feminino doente, ela tem a tendência a iniciar projetos e não concluí-los, tá? Isso é uma característica do yang, né? Uma outra coisa é ser responsável, né? Autorresponsável e compreender
que tudo aquilo que ela pensa, sente e age, ela vai criar uma realidade para ela baseada nisso, né? E essa responsabilidade vem do nosso Yang curado. Um senso de direção melhor, a capacidade de decidir, de ser criativo, de ter coragem, determinação, sabe? De ir para a vida. Isso tudo vem do nosso Yang. E para isso tudo acontecer, precisa equilíbrio, né, gente? Nós precisamos nos conhecer cada vez mais, ir para dentro da gente, explorar nossa psique, nosso consciente, nosso inconsciente, para descobrir onde foi que nos travamos. Quais foram as experiências de vida que nos alijaram de uma parte nossa tão importante, que deturparam aquilo, a forma, né, com que eu me apresento na vida através dessa máscara. E sempre vai ser indefensiva, gente. Não importa se eu estou sendo submissa, não importa se eu estou sendo agressiva, tudo isso são reações de defesa, tá? Que a nossa psique desenvolve para se proteger e não sentir de novo aquela dor lá que a nossa criancinha sentia e naquela época não tinha condições emocionais, psíquicas, nem mentais, físicas também para se defender das dores que viveu. Então a gente guarda e tudo aquilo está aqui, ó, dentro do nosso inconsciente. E aí as pessoas se aproximam e nós passamos a viver a nossa vida sempre reproduzindo situações e experiências que nos levam lá para aquelas experiências da criança ferida, percebe? Para que a gente possa, de alguma forma, ao reviver, reeditar aquilo para curar. Só que como a gente não tem consciência disso, a gente acaba só reeditando a dor, né? E não consegue curar. E cada vez que aquilo se repete, vai se tornando um padrão de vivência, né? Que a gente vai ficando mais machucado, como se fosse uma bola de neve inquebrável. Aquele ciclo não é quebrado, sabe? Eu não consigo, para viver uma vida realmente saudável. Então, cada vez mais a gente vai se polarizando, ou no masculino ou no feminino. Então, vamos tentar parar com essa cadeia de dor, né? Vamos combinar que a gente escolhe romper aqui com isso e vamos buscar se olhar. Vamos buscar ir para dentro, gente. É dentro de nós que está a viagem mais linda que pode acontecer. Todas as respostas para todas as questões que eu vivo na minha vida estão dentro de mim, esperando para serem reconhecidas e trazidas à tona, para serem ressignificadas. Então, para de projetar no teu companheiro, a tua companheira, para de olhar para o teu trabalho e dizer que tem pessoas assim, assado, que na família ninguém te entende. Tá tudo dentro, gente. E quando nós mudamos dentro, pode ter certeza que o externo também muda, porque o externo é só o reflexo do que está aqui dentro. Bagunça que eu vivo fora é porque antes tem uma bagunça dentro, né? Tem uma bagunça muito grande. Então a realidade que a gente vê aqui fora, na verdade, é só um reflexo, é um espelho daquilo que tem dentro. E aí a gente vai acabar também, por ressonância, tendo a oportunidade de cura que o universo nos oferece, atrair para nossas vidas pessoas que vibram nessa energia também, que tem algo em comum com a gente, alguma dor em comum, alguma história de vida semelhante, né? Para que a gente possa um ajudar o outro a se curar, percebe? Sendo espelhos um do outro. Mas aí o que acaba acontecendo, né? Por uma questão de estarmos vibrando nessa criança ferida, a gente quer responsabilizar os outros pela nossa dor, certo? Então a gente transfere para essas pessoas, através do mecanismo da projeção, tudo aquilo que está dentro. Então, por exemplo, se eu quando criança eu registrei insegurança no meu sistema, por exemplo, quando adulto eu carrego isso, certo? Então, mesmo que para fora eu possa aparentar ser forte, aguerrida, dona de mim, independente, lá dentro aquela criancinha tá viva, ela tá me lembrando e me acionando que eu tenho toda aquela insegurança. Aí o que acontece? Eu atraio um parceiro para minha vida e então eu vou projetar nesse parceiro, por exemplo, ou nessa parceira, as inseguranças que eu tenho. Então, acho que essa pessoa talvez não me ame tanto quanto diz. Ou então, eu acho que na verdade ele deve procurar outras pessoas além de mim, né? Não deve estar só comigo. Ou por que será que afinal ele ou ela estão comigo, né? O que será que eu tenho que eu não vejo? Então a gente começa a transferir para os outros coisas que estão dentro da gente, que muitas vezes nem são conteúdo do outro, sabe? São conteúdos nossos. E aí a gente fica às vezes criando uma realidade que nem existe. E aí, de tanto eu pensar aquilo e colocar energia naquilo, nós sabemos, né? Que tudo aquilo que eu coloco energia cresce, tende a acontecer.
Então a gente até acaba atraindo para a vida da gente situações de muitos conflitos, porque dentro está tudo conflitado. E isso tudo, gente, tem um olhar claro da criança ferida, né? Um olhar para a criança ferida, que a gente também faz trabalho pela escola de Luxor, a gente trabalha na escola com Enneagrama, com PNL e outras técnicas que ajudam o indivíduo a compreender, né, o cenário que ele está vivendo, por que ele está atraindo aquele tipo de realidade, quais são as características que ele traz em personalidade, quais são as dores da criança ferida dele, por exemplo, para poder ajudar a ressignificar tudo isso, limpar, trazer à tona esses conteúdos de dor, de mágoas, de traumas, de sofrimento, para então compreender por que tudo aquilo está na minha vida, para que eu vivencio aquilo. Então a gente pode, tem uma ferramenta muito simples que a gente pode usar para começar a fazer isso por nós mesmos no nosso dia a dia, sabe? Então, assim, sempre que acontecer uma situação na tua vida que não foi legal, que te trouxe alguma sensação de dor, de constrangimento, insatisfação, né, de desconforto, para e pensa. Existem duas perguntas que podem ser feitas nesse momento. Geralmente a gente usa a pergunta que não é melhor. A gente usa assim: por que isso aconteceu comigo, né? E aí, quando a gente pergunta por que aconteceu, a gente está se desresponsabilizando, percebe? Então, por que aconteceu comigo? Eu estou escolhendo estar na vítima, porque eu penso assim. Agora, se eu pergunto, para que isso me aconteceu? Olha como muda a direção da energia da pergunta. Olha como isso me leva para um lugar diferente. Consegue perceber? Um lugar de responsabilidade sobre aquilo. E não que o outro não tenha realmente machucado, ou não tenha os conteúdos dele, a responsabilidade dele sobre o que ele fez. Mas isso é com ele, em algum momento ele vai ter que lidar com isso que é dele, entende? É conteúdo dele. Agora, quando eu volto à pergunta, para que isso aconteceu comigo? Eu estou voltando para mim, olhando para dentro e checando comigo mesmo quais são as energias que me fizeram atrair essa situação, entende? Mas que estão em mim. Ok? Então, por exemplo, se eu tô vibrando no yin, né? Tive um pai de repente muito severo, uma família que me cobrava muito, pessoas dominadoras e agressivas na minha volta. E aí, de repente, sei lá, eu desenvolvi na minha psique, né, da infância lá, com medo, com insegurança. E aí, então, desenvolvi uma personalidade que é bastante yin, bastante introvertida, insegura, porque era a forma que eu tinha para lidar lá com os meus pais, né? Era a estratégia que eu adotei lá atrás para adotar com eles, de ir para um lugar de bem pequenininha, né? Quando eles me agrediam. E aí, dessa forma, eu ia para a vítima, e aí rapidamente algo acontecia, e talvez eles me olhassem com pena, enfim, e eu me defendia dessa forma. Ou o contrário, né? De repente eu tinha pais que eram mais soltos, pais que não colocavam tantos limites, pai e mãe que talvez se entendessem como filhos e não como pais realmente, ainda estavam vibrando na criança ferida deles. E aí eu acabei desenvolvendo uma personalidade muito forte, muito yang, tipo, ninguém me segura, ninguém pode comigo, nem meus pais podiam comigo. Eu decido, eu mando, eu vou para a vida com força, me imponho sobre as outras pessoas, me imponho sobre a realidade. E aí então tudo isso vai construindo a minha personalidade, percebe? E essa pessoa que vibra nessa força, nesse ímpeto, pode ter certeza, gente, que lá dentro tem uma criancinha também muito ferida. Às vezes nós temos a tendência a só achar que quem sofre é quem é mais yin, né? Quem vibra mais nesse feminino. Mas isso não é verdade. Tanto o yin quanto quem está vibrando muito no yang são pessoas que estão em sofrimento, estão em desequilíbrio. Elas estão sofrendo de alguma patologia psicológica, certo? Existe neuroses ali. Acontece que cada um adotou uma estratégia diferente para sobreviver nesse mundo. E enquanto nós escolhemos adotar estratégias de sobrevivência, olha só, sobreviver. Eu não estou escolhendo viver. Eu estou escolhendo sobreviver. E isso é de um lugar bem pequeno, gente. Eu não acesso muita coisa que eu poderia acessar quando eu escolho apenas sobreviver. Eu não escolho acessar o meu melhor potencial, por exemplo. Eu escolho não acessar
A própria criança ferida que está lá dentro esperando para ser vista e curada, acolhida por nós adultos. E hoje nós podemos fazer isso, hoje nós já estamos crescidos, não precisamos mais delegar a outra pessoa que ela faça isso por nós, né? Então vão percebendo o quanto a gente vai se esquecendo de nós mesmos nesse processo, né? E aí, se eu vibro muito no yin, eu coloco a responsabilidade no outro pelo que me acontece. E se eu vibro muito no yang, eu vou para a vida achando que eu posso tudo, né? Que eu vou dominar e que dessa forma eu vou conseguir o que quero e que eu vou não sofrer. Então eu me torno ou hiperdependente e esqueço de alimentar e nutrir os laços que eu tenho, né? De amor e de afeto, por medo de sofrer de novo. Então, gente, dentro desses dois tipos de personalidade, tanto a personalidade que vibra no yin quanto a que vibra no yang, há uma única questão a ser olhada. Uma principal questão a ser olhada para que a gente possa buscar o equilíbrio nessas polaridades. Existe ali dentro uma criancinha pedindo por amor, ok? Que a gente traga isso para o nosso consciente. E toda vez que alguém vibrar nessas forças perto de nós, que a gente entenda, ali tem alguém que está muito necessitado de amor. E quando a gente vai entregando esse amor, sabe? A gente vai também acessando esse amor pra gente. Porque o caminho do amor é um caminho muito interessante, né? Eu não posso nunca dizer dei amor e me faltou, né? Porque se realmente eu dei um amor que é genuíno, se eu ofereci um amor genuíno, gente, o amor é fonte criativa, ele é infinito, abundante. Não existe eu dei amor e me faltou, né? Porque se me faltou, é porque eu não dei amor. Eu dei outra coisa. Eu dei condicionamento, eu dei amor condicionado, que é aquele que dá, mas espera algo em troca. Então eu não fui genuinamente amável. Eu não ofereci amor, entende? Eu ofereci outra coisa. Ofereci pacto, troca, contratos de dar e receber, né? Mas não foi amor que eu dei. Porque quando eu dou amor, é porque eu tô conectada com essa força, com essa energia que vem da fonte criativa, que é um lugar que todos nós temos direito ao acesso. Essa energia está disponível para todos nós. Basta que a gente vá, ó, limpando esses canais, desobstruindo esses canais emocionais, para que a gente possa então ter acesso a essa grande fonte de amor, tá bem? E ao acessar essa grande fonte de amor, eu vou então equilibrando minhas polaridades, entende? Porque eu não preciso mais escolher, ainda que inconscientemente, uma estratégia de defesa. Eu começo a me dar conta que eu não preciso me defender de nada. E aí eu vou tirando todas as camadas, uma por uma, que eu fui criando, né, contra o amor. Porque é isso que eu fiz. Então, o que acontece? Eu posso dizer que a gente não veio aqui nessa vida para aprender o amor, o que é o amor, né? Eu não vim aqui nessa existência, vamos dizer assim, aprender a amar, tá? Porque eu já sou o amor. Eu tenho apenas que aprender a tirar as camadas que eu fui criando de tanta dor, de tanto trauma que eu vivi, de tanta frustração que o ego daquela criança viveu, que afastou ela desse fluxo natural que ela tinha quando era pequena. Porque a gente chega nessa vida sabendo o que é o amor. A gente chega aqui, né? A gente pode dizer que chega aqui ainda conectado com a essência. E aí, com tanta frustração que vai acontecendo, né? A gente vai acabando se fechando aos pouquinhos para não sofrer, para não sofrer. E aí a gente chega na fase adulta com pessoas muito machucadas. E ao mesmo tempo com ego, com uma personalidade muito aflorada. Que são essas formas que a gente encontra para se defender da vida. O yin ou o yang. A questão é que ao me defender da vida, eu me defendo também do amor. E é isso que eu tenho que aprender a fazer. Entrar de novo em contato com esse amor. E eu vou fazer isso buscando equilibrar meu yin e meu yang, buscando trabalhar as figuras de pai e mãe, né, que são figuras arquetípicas que apresentam o masculino e o feminino na minha vida, buscando curar minha criança ferida, resgatá-la. E por que tudo isso, né, gente? Por que a gente pode olhar e dizer, né, se eu tenho um yin ferido, eu tenho que trabalhar então a minha mãe, né? Se eu tenho yang ferido, eu preciso trabalhar então a energia e o trabalho com meu pai.
E por que a gente diz isso? Né? Porque essas são as figuras concretas que representam o masculino e feminino nas nossas vidas. Nós viemos deles. Nós somos 50% mãe e 50% pai. Então, nosso yin, nosso yang vem daquelas pessoas, tá? Os padrões de yin e yang, né, geralmente. Mas então, todas essas dores que a gente tem com pai e mãe, que vão fazer a gente desenvolver uma personalidade mais yin ou mais yang, que vibra mais no feminino ou no masculino, tudo isso tem a ver com a gente estar em cisão com o pai divino e com a mãe divina, que são as energias da fonte criativa, representadas arquetipicamente, né, pela energia masculina e feminina. Então, pai e mãe. Pai e mãe sagrados, né? Pai e mãe como divindades. Porque, na realidade, existe uma energia masculina nesse planeta saudável e existe uma energia feminina nesse planeta saudável, disponível. E acessá-las é onde está o segredo, entende? É aqui que eu vou começar a curar. Ou melhor, a ressignificar, né? É aqui que nós vamos começar a tomar contato com o amor que vem direto da fonte. E vou equilibrando. E enquanto eu não tomo contato com isso, o que eu faço? Eu vibro na criança e aí eu culpo papai e mamãe pelo que me aconteceu. E então não recebo deles, não tomo eles, não aceito eles, não concordo com eles como eles são. Por quê? Porque estamos machucados. Então, quando eu faço esse retorno à deusa e ao Deus interno, né, que a gente trabalha muito isso no Sagrado Feminino, que também é um trabalho que eu desenvolvo no Sagrado Feminino, na Escola de Luxor, né, eu também trabalho com o Sagrado Feminino lá, em Círculo de Mulheres. O que acontece? O que a gente vê por lá? Quando eu começo a me reconectar com a deusa que é em mim, com o Deus que é em mim, que é o feminino e masculino, curado, eu começo naturalmente a perdoar o que aconteceu entre eu e minha mãe, eu e meu pai, porque nunca foi eles os responsáveis pelo que me aconteceu, né? Eu apenas, por não ter uma consciência expandida para olhar onde realmente estava a questão, que era em mim, porque eu atraí isso, né? Eu projetei nessas pessoas as minhas dores. E aí, como eu digo, não é que a gente não tenha essas vivências doloridas. Temos, porque eles também são pessoas normais, né? Eles são humanos. Eles não são melhores que outros, ou não deveriam ser só porque são pais e mães. Eles também têm muitas dores, principalmente se eles não curaram, não trabalharam a criança ferida. Se eles não trabalharam mãe e pai deles, é claro que eles projetam isso pra gente também. É claro que teremos dificuldade para essas pessoas, porque eles também são de carne e osso como nós. Então, assim como temos as nossas dificuldades, eles têm a deles. Então, eu não estou dizendo que não hajam problemas reais, que nós tenhamos vivido experiências dolorosas, entende? Mas tudo isso é palco, gente, para a gente ir para dentro. Porque nós não somos seres que temos só essa história de vida. Nós temos histórias de vidas pregressas. E tudo isso soma-se nesse único campo que eu vibro aqui, né? Então vamos sentir que hoje é o dia da gente começar esse trabalho. Para quem ainda não começou. Então eu vou buscar ajuda, eu vou fazer algum curso, eu vou procurar terapia, e eu vou escolher ser autorresponsável na minha vida. E pela primeira vez, talvez, parar de colocar a culpa no outro, se eu vibro no yin, ou parar de me conectar, de não me conectar com o outro, né, sendo autossuficiente ao ponto de nem conseguir viver em colaboratividade porque eu vibro no yang. Mas tudo isso são estratégias de dor, né, para lidar com a dor, lembram? Porque eu tenho mágoas, processos e questões a serem curadas. Então eu vou escolher olhar para isso para ressignificar minhas dores. E a partir disso, gente, eu não vou mais sobreviver, tá? Eu vou viver. Buscar viver em conexão com o divino, em conexão com a natureza, em conexão com as pessoas. Eu vou começar a tirar as travas que eu construí em relação a quem eu sou de verdade, a minha essência. E vou começar a viver em vulnerabilidade. Escolhendo, então, cada dia mais conhecer um pouquinho mais de mim e entregar esse meu eu que eu estou descobrindo, sabe, a parte genuína, e oferecer para o mundo, para as pessoas com quem eu convivo, para mim mesma. E tudo isso vai gerando um campo de amor, de aceitação, vai gerando um campo de paz, sabe? E quando eu conseguir de verdade fazer isso, né, em coletivo, com certeza nós teremos um lugar muito melhor para viver, né? Um planeta que vive em paz, em abundância, em serenidade, em vulnerabilidade, né? Onde eu vou poder mostrar quem eu sou, porque eu sei que eu não vou ser atacada e agredida por isso. Ninguém vai usar
isso tudo que eu mostro de mim para me fazer mal, para me machucar. Então eu escolho passar a vibrar num lugar mais genuíno, mais doce. E com certeza, gente, se todos nós fizermos um pouquinho disso, buscarmos ir para dentro com autorresponsabilidade, sabe? E parar de gastar energia projetando essas dores no outro, do que o outro me fez, do que o outro me causou, do que a vida faz, olha como é injusto. Se eu sair desse lugar e buscar as respostas de para que isso acontece, o que eu tenho a aprender com essas experiências, né, sobre mim mesmo. Quando eu aprendo, pode ter certeza, a lição não volta, tá? Porque quando eu aprendo, né, as coisas só acontecem comigo quando eu não aprendi. As experiências, elas vêm sendo trazidas para eu aprender algo com elas. E aí, quando eu aprendo, eu não preciso reviver aquilo, entende? Porque eu já aprendi. E aí eu estou vibrando, então, numa energia que o universo lê, porque o universo é energia, ele lê energia, e energia não mente. Então, eu posso estar falando uma coisa aqui e estar sentindo outra. E isso o universo sabe, a gente não engana ele. Então, a energia que a gente emana tem uma vibração. Então, quando eu entro em sintonia com uma vibração de cura, de liberdade, de responsabilidade, de inocência, de maturidade, né? De buscar realmente ressignificar as dores que eu vivi, tudo isso vai sendo lido pelo universo e a gente vai atraindo novas experiências, experiências diferentes daquelas de dor, de frustração que eu vivo. E tudo que eu aprendo eu vou incorporando no meu campo e passo a viver vibrando naquela nova frequência, entende? Então as experiências passam a ser mais leves, né? Eu começo a atrair um campo de maior leveza, de não tanta dor, de não tanta mágoa, sofrimento, carência, escassez, porque eu estou escolhendo vibrar numa outra frequência, tá bem? Então, acho que o papo de hoje era esse, né? Tem muito mais para falar sobre isso, mas eu senti de comunicar isso para vocês, de trocar esses insights que eu tenho, que eu venho pesquisando e sentindo, né? O modo que a gente pode trabalhar o equilíbrio do yin yang, né? Porque nós precisamos olhar para isso, né? Porque se a gente vibra numa das polaridades, a gente está desconectado da outra e ambas têm muito a nos oferecer para nos tornarmos seres completos, para acessar o melhor do nosso yin, o melhor do nosso yang, ou o melhor do nosso feminino, o melhor do nosso masculino, para atrairmos uma vida mais saudável, tá bem? Esse é o meu recado hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem bem, tá?